Olá, família, graça e paz. Mais uma semana de devocional. Bom dia, família. Iniciamos hoje a leitura da carta, do livro de Hebreus, ok? Eu creio que você será tremendamente edificado com a revelação de Cristo e a graça de Deus na sua vida. E o livro de Hebreus ele é fantástico e tem algumas particularidades, entre elas, talvez a principal. O escritor, quem escreveu Hebreus? Não há hoje uma concordância geral de quem escreveu. Alguns dizem que foi Paulo, outros dizem que foi Lucas, outros consideram que pode ter sido Apolo, Timóteo também tem algumas menções, mas o fato é que quem escreveu essa carta foi inspirado pelo Espírito Santo e também é alguém que conhecia muito bem da religião judaica, conhecia muito bem do povo dos hebreus, a ponto do título da carta ser Hebreus, ou seja, endereçada aos hebreus. Então, Hebreus ele é sinônimo de judeus, de israelitas. Cada época, cada contexto histórico e cultural, ele vai exigir talvez a expressão hebreus, israelitas, judeus. Mas, na verdade, aqui na palavra de Deus nós sabemos que é endereçado essa carta para os judeus, ou melhor, para os hebreus, para os israelitas, aqueles que têm conhecimento e prática, vamos chamar assim, da religião judaica. Nós vamos ver lá no Antigo Testamento o livro de Levítico, tenho certeza que você já leu e nós vamos ler durante esse ano, o livro de Levítico, ele se torna equivalente ao livro de Hebreus. Por quê? Porque lá, os sacrifícios, as leis, tudo que está lá, nós vemos aqui a revelação em Hebreus. Então, acho que foi ano passado, nós fizemos a leitura e a gente leu meio que junto, a gente leu Levítico e Hebreus junto. Então, nós vemos o cumprimento disso, porque, na verdade, tudo aponta para Cristo, ok? Mas, enfim, nossa leitura hoje, então, seguimos na mesma perspectiva, 2 capítulos por dia, essa semana será só um dia, será 3 capítulos, por quê? Para que você possa ler, para que você possa buscar revelação, para que você possa meditar, para que você possa ler uma vez, duas vezes, três vezes, orar, pedir revelação, ter entendimento, compreensão das Escrituras Sagradas, ok? E a nossa leitura hoje, então, é Hebreus, capítulo 1 e capítulo 2, como de costume. Eu quero compartilhar com você aqui uma breve porção, que é Hebreus, então capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: Por muito tempo, Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nesses últimos dias, ele nos falou por meio do Filho, o qual ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. O Filho irradia a glória de Deus, expressa de forma exata o que Deus é e, com a sua palavra poderosa, sustenta todas as coisas. Depois de nos purificar de nossos pecados, sentou-se no lugar de honra à direita de Deus majestoso no céu, o que revela que o Filho é muito superior aos anjos e o nome que ele herdou superior ao nome deles. Aleluia, gente. Olha só que poderoso. Outro detalhe também é que agora eu vou usar nessa semana a versão da Bíblia NVT, ok? Então essa minha leitura já foi na Bíblia NVT. Mas enfim, vamos lá. Tão importante é o início da carta. Então, quando você for pegar qualquer livro da Bíblia, o início ele é muito importante, porque ele está aqui determinando já a temática, já está determinando o que vai ser falado, né? É como se fosse é um livro, né? Ou seja, as primeiras as primeiras palavras, os primeiros parágrafos, eles já determinam qual que é o assunto do restante, porque é uma espécie de uma introdução, ok? Então aqui nós vemos que o tema principal de Hebreus é Jesus como Filho de Deus. Ou seja, vamos lá, sabendo que essa carta é para os hebreus, sabendo que essa carta é escrita por alguém que, por quê? Porque está falando aos nossos antepassados, a gente entende, então é alguém que tem conhecimento, tem prática, ok? Então, nós entendemos o que ele quer dizer, gente, é o seguinte, nós vamos agora pegar tudo aquilo que a gente sabe como judeu, como hebreu, como israelita, e nós vamos trazer Cristo agora para trazer a revelação de tudo aquilo que nós aprendemos, tudo aquilo que os nossos antepassados e é poderoso demais, gente, porque as escrituras, cada livro tem a sua característica, o Antigo Testamento tem a sua característica, os livros históricos têm a sua característica, os livros poéticos têm as suas características, as cartas paulinas têm sua característica, todos têm as suas características, mas nós vamos ver Cristo, nós vamos ver Jesus como centro de
toda a Escritura. Se nós pudéssemos resumir, ou seja, a Bíblia toda numa palavra ou numa expressão, seria Jesus, o Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus que se fez homem. Jesus, sendo Deus, se fez homem. É isso aqui que nós vamos ver. Então a Escritura toda, desde o início ao final, nós vamos ver isso aqui, ela centralizando aqui em Cristo. Então aqui a carta já começa, né, determinando, declarando que é o seguinte: Deus falou de diversas maneiras, mas agora é por meio do Filho. Então é o seguinte, o que essa carta vai ser tratada? A partir do Filho. Do que nós vamos falar nessa carta? De Jesus, do Filho. Gente, é isso que eu quero deixar aqui para você nesse primeiro dia. Eu sei que a vida cristã, ela amplia muito o nosso entendimento, amplia muito a nossa compreensão em diversas áreas de nossa vida, em todas as áreas da nossa vida. Então nós conseguimos, né, o nosso casamento é transformado, a nossa vida sentimental é transformada, o nosso trabalho é transformado, a igreja, a vida da igreja, a comunhão, tudo isso é transformado. Só que nós não podemos achar que isso está fora da revelação de Cristo. Há muitas pessoas que eles querem sim ter um casamento melhor, eles querem sim ter uma empresa que prospere, eles querem sim ter um sucesso que seja ministerial, só que eles vão buscar isso através de outros meios, achando simplesmente que a Bíblia ela é um livro que traz dicas, que traz estratégias. Não, a Bíblia é um livro que trata do Filho, da herança que o Filho nos entregou, que nós recebemos em Cristo Jesus. É isso que é a palavra de Deus. Então nós precisamos de entender que é necessário centralizar todas as coisas em Cristo. Todas as coisas em Cristo, todas as coisas no Filho, todas as coisas na obra consumada do Calvário. Ele morreu e ressuscitou, está sentado à destra do Pai e nos enviou o Espírito. Ponto. É isso que nós precisamos de entender. Então, se nós queremos avançar, nós queremos amadurecer na nossa vida cristã, é através de Cristo. Se nós queremos agora acessar a cura que está ligada com a herança que recebemos, é através de Cristo. Se nós quisermos levar salvação para outras pessoas, é através de Cristo. Se nós queremos interceder para outras pessoas, é interceder através de Cristo. Então nós precisamos de entender que Cristo ele é o centro. E é interessante aqui que o escritor ele fala o quê, né? Que ele, o Filho, é superior aos anjos. Ou seja, ele é muito maior que os anjos. E sabe por que ele fala aqui a questão dos anjos? Por quê? Porque a Bíblia fala em algum momento que a lei que Deus deu para Moisés foi por intermédio de anjos. Está entendendo? Então nós estamos falando aqui de um fundamento, nós estamos entrando num fundamento judeu aqui. Porque a lei, você sabe que Moisés recebeu, ela é o que rege os judeus. Então é o seguinte, a lei é importante. Só que aí ele já começa dizendo aqui que é o seguinte, que o Filho de Deus é muito superior aos anjos, ou seja, os anjos que entregaram a lei. Entende? Os anjos que levaram a lei, que é o fundamento de vida dos judeus, dos hebreus, existe alguém que é superior aos anjos, ou seja, que é o Filho. Então vamos ouvir o Filho. Lá em Mateus 17, aqui eu finalizo, né, naquela experiência do Monte da Transfiguração. Você vai lembrar, é Jesus, Pedro, Tiago e João. E ali Jesus ora, né? Lembra que ele transfigura, o céu move, ali aparece Moisés e Elias, e Pedro fica encantado, quer fazer uma cabana para Moisés, para Elias e para Jesus, para ficar ali, porque coloca Jesus na mesma altura de Moisés e Elias, percebendo quão forte é essa cultura judaica. Aí vem a voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado, a ele ouvi, ou seja, a ele vocês devem ouvir. Antes eu falei através de Elias, é Deus falando. Antes eu falei através de Elias e falei através de Moisés. São homens de Deus, são sim, né, pessoas honradas. Mas agora é através do Filho, a ele ouvir. Então eu e você precisamos de ouvir Cristo. E eu declaro sobre a sua vida nessa semana, no plano de leitura, devocional Bom Dia Família, você terá a revelação mais profunda de Cristo, do Filho de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida e até amanhã.